Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você deve ter em seu coração algumas verdades absolutas, ou seja, que não mudam. Acima de tudo, a seguinte verdade deve estar estabelecida nos nossos corações. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum demônio pode nos tirar da vontade de Deus. Ninguém. Deus controla o nosso destino. Será que Deus foi pego de surpresa quando os irmãos de José venderam José? Parece absurdo, mas as formas com que reagimos às provas sugerem que é assim que vemos Deus. Irmão, José teve que resistir implacavelmente aos raciocínios, argumentos, pensamentos, imaginações que exaltavam acima do conhecimento de Deus. Ele teve que permanecer firme em sua fé na promessa de Deus. Agora, quantos de nós desistimos se não vemos nossas orações atendidas em 3 anos, 3 meses, 3 semanas? Não é Deus quem aborta o sonho, irmão. Somos nós que precisamos de perseverança, persistência, fé implacável, obediência e do poder que necessitamos, que está disponível pela graça de Deus. Nossa arma mais poderosa no combate direto é permanecer firme em nossa obediência à palavra de Deus. Árbitro final é a palavra, o que está escrito é o que conta. Pensar, falar e viver sua verdade. Irmão, se você for implacável na sua obediência, declarar a palavra de Deus corajosamente, colheremos sempre com abundância. As promessas se cumprirão, teremos maturidade, autoridade e fortalezas serão destruídas. Preste atenção, que grande vida para a qual Deus te chamou. Irmão, assim como José, ele está te chamando para coisas grandes. Como Pedro diz, mantenham-se firmes na graça de Deus. O poder para obedecer implacavelmente é encontrado na graça de Deus. Nunca reduza a maravilhosa graça a somente perdão e ingresso para o céu. É o principal, lógico. Mas só que inclui também, irmão, a sua jornada terrena. É aqui que você vence o inimigo e dá testemunho. Elias orou fervorosamente, apaixonadamente, intensamente. Não desistiu, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Enfim, aquilo deve ter durado o dia todo. Muitos de nós desistiríamos. Elias orou fervorosamente, com entusiasmo, alegria, confiança, não disposto a receber não. Não queria essa resposta. Sabe por quê, irmão? Porque estava agindo na vontade de Deus. Peça e continue a pedir. Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater implacavelmente. Há pessoas que são determinadas a receber. Agora tem outras pessoas que elas só querem receber mesmo. Aquele que é determinado, ele é ardente, ele é corajoso, ele se recusa a desistir. Quanto mais demora, mais intenso fica o processo. O progresso no reino não acontece na esfera natural até que primeiramente seja garantido na esfera espiritual. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, não se aproxime de Deus com timidez. Seja ousado, forte, específico, firme no que Ele fala para você. Nossa persistência não vem do desespero, não é nada disso, mas da firme confiança de que Ele é o nosso amado Pai e nos dá tudo o que pedimos. Nossa competição não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que querem impedir o nosso sucesso. Estamos constantemente em batalha, uma batalha já vencida por Jesus. Como se diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, corramos implacavelmente. Não desista, irmão, do seu objetivo. Ninguém pode forçar você a desistir. A recompensa por perseverar
é muito maior do que a oposição, do que a adversidade. Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 10, que muitos desistirão. Agora, ninguém precisa desistir. Ninguém. Deus nos deu sua graça poderosa para não apenas suportar as dificuldades, mas sair delas mais fortes, mais sábios, mais frutíferos. Muitos desistem porque não têm a perspectiva certa, estão completamente desarmados. Realmente, nós temos que remar contra a maré do mundo. Caminhar com Deus, manifestar seu reino e nos distinguir para a sua glória, envolve, irmão, se mover contra o fluxo do mundo. Devemos ser implacáveis. Ao conhecer a sabedoria de Deus, muitos cristãos nascidos de novo não se firmaram na graça de Deus. Sabem que são salvos pela graça, mas negam o poder desta mesma graça que poderia separá-los como implacáveis guerreiros do reino. Esses são aqueles que largaram os remos, começaram, saltaram. Pode até estar direcionado para o sentido contrário do mundo, mas fluem com a correnteza do sistema desse mundo. Sua crença unificada torna o engano ainda maior, pois enganam a si mesmo e induzem outros ao erro. São, na realidade, aquele morno. Hoje, a salvação é anunciada, irmão, sem a expectativa de mudança de vida. Não pode. A maioria não vive diferente do que era antes de ser cristão. Agora, por exemplo, fazem parte de um clube, falam a linguagem do clube, mas não são implacáveis na confiança em Deus e na obediência aos seus caminhos, portanto, naufragam. Jesus alerta que nos últimos dias, pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas olha o que ele diz também: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra-chave usada por Jesus aqui é perseverar. Perseverar é a mesma coisa que ser implacável. Perseverar significa aqui que haverá oposição, resistência, dificuldades em aderir à verdade. Porém, devemos ser implacáveis para terminar com sucesso. A palavra não vai falhar, irmão. Finalmente, nós fomos avisados que muitos abandonariam a fé. Porém, fomos avisados também que uma geração de campeões, aqueles mais que vencedores, se levantaria neste mesmo período. Os profetas e apóstolos descrevem estes heróis como implacáveis na verdade. A verdade é o árbitro final. A adversidade, a escuridão do mundo e do engano são o cenário, irmão, o local para a luta desses guerreiros. Porém, eles não recuarão, farão avanços para o reino. Verdadeiramente se distingue como uma forte luz no meio das trevas e são excelentes em todos os aspectos da vida. Não através de acordos, mas, como fez Daniel, através da sabedoria de Deus, que é encontrada no temor e na graça poderosa de nosso Deus. Irmão, você deve ser um desses campeões, usando toda a armadura de Deus, lutando confiantemente contra qualquer oposição, até o fim, irmão. Você é vencedor, você possui a semente daquele que suportou a maior hostilidade já encontrada, Jesus. A força dele está em você, a natureza dele é a sua natureza. Irmão, você não foi feito para desistir, recuar, falhar ou fazer acordo com o mundo. Não. Você foi abençoado com a maravilhosa graça de Deus. Não importa quão grande seja a adversidade. Veja como um degrau para o próximo estágio do seu domínio. Aprenda com a adversidade, irmão, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, na versão ampliada. Olha o que ele fala. Foi tão ruim que pensei que não suportaria, mas no fim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Isso aconteceu para que pudéssemos aprender a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos.
Olha o que ele fala, irmão. Ele nos salvou daquela desgraça e continuará a nos salvar todas as vezes que precisarmos de um resgate. Irmão, olha essa promessa. A dificuldade de Paulo era tão severa que parecia que ele e seus companheiros não sobreviveriam. No entanto, aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Através daquela oposição, Paulo subiu a um nível mais alto de autoridade e poder. A graça de Deus é sempre suficiente, ela é mais que suficiente. Deus nos sustentará sempre, irmão. Tudo o que temos que fazer é permanecer e não largar a fé, pois do outro lado, a grande vitória, satisfação e realização. Irmão, você tem a graça, a natureza, as características essenciais e a plenitude de Deus implantada, sabe onde? Dentro de você. Você é um com Ele, é o corpo de Cristo. E tenha certeza que a cabeça, Jesus, nunca falha. Assim também seu corpo, nós não devemos falhar. Paulo diz, olha o que ele fala, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas nunca desesperados. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Irmão, somos o corpo de Cristo, nunca desistimos. Paulo repete essas palavras várias vezes. Olha o que ele costuma repetir. Nós nunca desistimos. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Fala novamente. Não desistiremos. Como que poderíamos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Nós fomos feitos para sermos bem-sucedidos de forma magnífica. Irmão, o Espírito Santo habita em nós. Nunca pense que Deus desistiu de você. Ele jamais fará isso. Deus nunca desistirá de nós. Ele é implacável nisso. E se Ele não desiste de nós, como poderíamos desistir dele ou de nós mesmos? Irmão, seja vencedor, seja implacável. Qual a recompensa? Dita pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Leia lá em Apocalipse, irmão. Paulo confirma em 2 Timóteo, se perseverarmos, com ele reinaremos. Isso é a vida do crente, irmão. Queridos, aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça, reinarão nessa vida. Por meio de quem? De um único homem, a saber, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Isso aí eu repito, eu acho não sei quantas vezes por dia. Portanto, irmão, você possui o poder para permanecer implacável. Você tem o necessário para terminar a corrida com sucesso. A graça de Deus. E ela nunca falha. Ela nunca vai falhar. Portanto, corra com confiança rumo ao prêmio. Seja por uma tarefa, uma posição específica, um cargo, um relacionamento, seja por uma pessoa, seja por o que for, um período breve, um período longo, pela vida toda. Irmão, você é destinado a conquistar e reinar. Você tem o privilégio de experimentar a rica plenitude e a vida abundante que resultam de permanecer em Cristo. Aleluia! A autoridade de aguardo, irmão. Ele nos deu autoridade, pois você se distinguirá para a glória do seu Rei Jesus. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Agora, se você crê, irmão, se você crê, repita. Creia e fale. A fé sem obras é morta. A fé sem expressão não adianta. Não somente creia, mas creia e fale. Faça decretos, determine. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita. Esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia!